Você já tentou orar e nada saiu? A mente corre, o coração esfria, o celular vibra e, de repente, a oração acabou antes mesmo de começar. E se eu te dissesse que o problema não é falta de fé, mas sim barreiras invisíveis que ninguém nunca te explicou? Se isso já aconteceu com você, comenta agora. Quero voltar a orar, porque no final eu vou orar pelo seu nome. Eu sei o que você sente. Você quer orar, mas não sente nada. Você dobra os joelhos, respira fundo, mas as palavras não vêm. Parece que o céu está de bronze, que suas orações batem no teto e voltam. E então você pensa, será que Deus ainda me ouve? Essa frieza espiritual é mais comum do que você imagina. E quando finalmente começa a orar, a mente começa a correr. Você lembra das contas que tem que pagar, da mensagem que ainda não respondeu, da lista de tarefas do dia. Em segundos, sua oração já se perdeu e você termina pensando, eu nem consegui falar com Deus de verdade. Às vezes, o que pesa não é a distração, mas a culpa. Você errou, caiu, se afastou e de repente surge a vergonha. No fundo do coração, você se sente indigno de se aproximar de Deus. É como Adão e Eva no Éden, que depois de pecarem, se esconderam entre as árvores. A vergonha cria um muro, e ao invés de correr para os braços do Pai, você foge dele. E em outras vezes, o problema é simplesmente não saber o que dizer. Você se senta, fecha os olhos, mas sua mente parece em branco. É como se tivesse vontade, mas não tivesse palavras. Talvez você pense, será que estou orando errado? Será que minha oração é fraca demais? E a dúvida começa a pesar mais que a própria oração. A verdade é que todos esses sentimentos, o vazio, a distração, a culpa, a falta de palavras, fazem parte da luta espiritual que todo cristão enfrenta. Você não é menos amado por Deus por causa disso. Na realidade, essas batalhas são a prova de que a oração é poderosa e o inimigo tenta de todas as formas impedir você de continuar. Mas escuta, se você já passou por isso, você não está sozinho. Grandes homens e mulheres de fé também passaram. Até os discípulos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Ou seja, até eles reconheceram que a oração não é sempre natural. Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser cultivada. Estudos mostram que milhões de pessoas lutam com a oração, mesmo aqueles que se consideram cristãos. Isso não é só seu. E hoje vamos entender juntos o porquê. Agora, quero abrir seus olhos para 7 barreiras invisíveis que travam sua vida de oração. O celular sempre à vista, mesmo sem mexer. O celular já compete pela sua atenção. Estudos mostram que a simples presença do aparelho reduz foco e memória. Isso porque seu cérebro fica em estado de alerta, esperando notificações. Por isso, deixá-lo fora do ambiente de oração é essencial. O vício de recompensas rápidas, plataformas de vídeos curtos e rolagem infinita treinam a mente para buscar estímulos imediatos. Resultado: perdemos a paciência com o silêncio e a concentração necessária para orar. É como se a mente desaprendesse a esperar em Deus. A secura espiritual, todo cristão passa por períodos em que não sente nada durante a oração. Isso não significa que Deus se afastou, mas que Ele está nos ensinando a permanecer mesmo sem emoções fortes. É um convite para confiar mais na fé do que no sentimento. A culpa e a vergonha depois do pecado. Pecado nos faz sentir indignos de chegar diante de Deus, mas fugir só aumenta a distância. A oração é justamente o lugar de cura, onde confessamos, recebemos perdão e somos restaurados. A vergonha não deve nos afastar, mas nos levar ao Pai. Expectativas irreais. Muitos acreditam que oração sempre será intensa, cheia de lágrimas e arrepio espiritual. Mas
Na maioria das vezes é disciplina e simplicidade. A constância gera profundidade, não a busca por sensações. A fadiga, o cansaço, a sobrecarga, corpo cansado e mente dispersa. Muitas vezes não é falta de fé, é apenas falta de descanso. Oração exige energia mental e espiritual, e cuidar do físico também é parte da vida de oração saudável. Falta de estrutura. Muita gente senta para orar e não sabe por onde começar. Um roteiro simples como o ACTS, adoração, confissão, ações de graça, súplica, ou usar os salmos, pode organizar o tempo de oração e dar clareza. Me conta nos comentários. Qual dessas 7 barreiras mais trava sua oração? Escreve o número de 1 a 7. Eu vou responder com uma dica específica para você. Mas deixa eu te lembrar, o que a palavra de Deus diz à Bíblia nunca coloca a oração como um show de sentimentos. Ela fala de perseverança, de disciplina, de constância. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orai sem cessar. Não significa estar de joelhos 24 horas, mas viver em estado de comunhão, em um coração que se volta a Deus em cada situação do dia. Em Efésios 6,18 ele reforça: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Note a palavra perseverança. Não emoção, não espetáculo, mas persistência. Agora, a verdade é que muitas vezes nós não conseguimos. As palavras travam, o coração esfria e a mente corre. E é justamente aí que entra uma das promessas mais lindas da Bíblia. Romanos 8,26 diz: o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que você nunca ora sozinho. Mesmo quando sua boca se cala, o Espírito ora dentro de você. Mesmo quando sua mente se perde, o Espírito te apresenta diante de Deus. E Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar, não deu um discurso complicado. Ele deu um modelo simples, que até uma criança pode repetir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Percebe? Ele não pediu performance, não exigiu palavras bonitas, não colocou peso sobre os ombros dos discípulos. Ele mostrou que oração é relação, é filho conversando com o Pai, é intimidade, é proximidade. O segredo, então, não é perfeição, é constância, é estar presente diante de Deus, dia após dia, mesmo sem sentir nada especial, porque cada oração, mesmo a mais simples, é uma semente lançada, e o Deus que ouve em secreto, recompensa em público. Mateus 6,6. Existem 3 mitos que talvez estejam te segurando e te afastando de uma vida de oração. E hoje, eu quero quebrar esses mitos com a verdade da palavra. Mito 1. Se eu não sinto arrepio, Deus não ouviu. Muita gente pensa que a oração só foi válida se houve lágrimas, arrepios, fogo descendo do céu. Mas isso é uma mentira que paralisa. A Bíblia nunca disse que Deus só escuta quando você sente algo. Ela diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Ou seja, não importa o quanto você sente, mas o quanto você crê. A fé é o que move a oração, não a emoção. Pensa comigo. Você não deixa de amar seu filho porque um dia ele fala com você, sem emoção, certo? Deus também não deixa de ouvir só porque você não sentiu nada naquele momento. Mito 2. Eu não oro porque sou hipócrita. Muitos pensam assim: eu pequei, eu errei. Que cara eu tenho para falar com Deus? E essa vergonha trava a oração. Mas olha, a oração não é o prêmio de quem está perfeito. A oração é o remédio de quem está doente. Jesus disse em Marcos 2,17: os sãos não necessitam de médico, mas sim
os que estão enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. É justamente quando você se sente mais indigno que você precisa correr para a presença de Deus. O diabo vai te acusar para te afastar, mas o Espírito Santo te convence para te aproximar. Você não é hipócrita por orar mesmo sendo falho. Você é filho buscando restauração no Pai. Mito 3. Eu não tenho tempo. Esse talvez seja o mais comum. Vivemos correndo, cheios de tarefas, e sempre dizemos, quando sobrar tempo, eu oro. Mas a verdade é, tempo nunca sobra. Tempo se prioriza. Pensa em algo simples. Você sempre encontra tempo para comer, para olhar o celular, para responder mensagens. Não é que você tem tempo de sobra, é que você faz disso uma prioridade. O mesmo acontece com a oração. Se você separar apenas 10 minutos por dia, já vai começar a criar um hábito. E 10 minutos parecem pouco, mas são o suficiente para mudar o rumo do seu dia. Em Marcos 1:35, vemos que até Jesus, em meio à multidão e ao ministério cheio, se levantava de madrugada e ia orar em lugar solitário. Se o Filho de Deus priorizou o tempo para orar, quanto mais nós precisamos. O problema nunca é falta de tempo, é falta de prioridade. E quando a oração se torna prioridade, Deus organiza o resto. Agora eu quero te propor algo prático, um plano de 7 dias para destravar sua oração. Dia 1. Coloque o celular em outro cômodo. Reserve 10 minutos no mesmo horário. Escolha um lugar fixo. Dia 2. Use o roteiro ACTS, adoração, confissão, ações de graça. Súplica dia 3. Pegue um salmo, leia em voz alta e transforme em oração. Dia 4. Interceda por 3 pessoas. Necessidades. Dias seguidos. Dia 5. Escolha um versículo curto, leia. Fique em silêncio por 2 minutos. Depois, responda a Deus. Dia 6. 2 horas sem telas antes de dormir. Seu cérebro vai acordar mais disponível para a oração. Dia 7. Escreva 7 motivos de gratidão e compartilhe um nos comentários. Topa esse desafio? Comenta aí. Eu topo os 7-10. 7 dias, 10 minutos por dia. Mas e quando nada sai? Deixa eu te dar script simples, sem palavras. Pai, eu venho como estou. O Senhor conhece meu coração. Com culpa. Senhor, pequei, mas eu corro para ti, não fujo de ti. Com ansiedade, Deus, eu entrego estas preocupações e recebo a tua paz, que excede todo o entendimento. Na secura, mesmo sem sentir nada, eu escolho permanecer. Simples, verdadeiro. Isso é oração. Mas, talvez você pergunte, e se Deus não responde? Às vezes a resposta é processo. Jesus falou sobre perseverar. E se orar piora as coisas? Muitas vezes, a batalha espiritual aperta quando você se levanta. Continue firme. E se for só disciplina sem emoção? A disciplina prepara o terreno. A vida floresce com constância. Agora chegou o momento de decisão. Se hoje você quer voltar a orar, escreve aqui nos comentários. Eu volto à presença e eu vou orar pelo seu nome. E aqui vai meu desafio. Se dias, 10 minutos, mesmo lugar, mesma hora, celular fora. E quando você terminar, volte e comenta. Completei 7 de 10. E conta o que Deus fez. Vamos orar juntos. Pai, quebra agora o peso e a distração. Dá-nos graça para permanecer. Ensina-nos a orar. Reacende a chama em nome de Jesus. Amém.